A nova alta da taxa Selic a 12,75% ao ano leva investidores a alternativas de aplicação. Eu sou Luciene Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascop TV, numa parceria com a agência Inova na cobertura jornalística do seminário Indústria de Fundos em Debate. Eu converso agora com Gustavo Pires, da XP Investimentos. Que alternativas de investimentos são essas? Obrigado, bem bom dia a todos. Na verdade, a gente teve a elevação da taxa de juros no Brasil para 12,75, uma alta bastante considerável, caminhando para 13%. Então, você tem um patamar bastante elevado de juros no Brasil, que, consequentemente, atrai cada vez mais investidores para ativos ligados à taxa de juros, né? Comparativamente a ativos com mais risco e acabam tendo menos atratividade. Então, em linhas gerais, a gente vê ativos como o tradicional tesouro direto, ativos de renda fixa, pós-fixados e, acima de tudo, títulos de renda fixa e fundos de renda fixa acabam se tornando ativos bastante atrativos nesse cenário de juros em patamar elevadíssimo no mercado local. E as possibilidades para os investidores aqui no Brasil? Em geral, essas possibilidades acabam ficando bastante concentradas nesses veículos, né? Ou seja, hoje um fundo de renda fixa, que a gente costuma comentar que é um fundo de baixíssimo risco, tá com uma carteira principalmente de instituições de primeira linha, hoje é um produto que entrega retornos de 13, 13,5, talvez até 14% ao ano para o investidor. Então, quando você analisa isso mensalmente, é um retorno bastante atrativo para o investidor. Então, a gente vê, em geral, produtos ligados a crédito, em especial com o componente de crédito privado, principalmente de boas instituições financeiras, você vê uma atratividade bastante elevada nesse caso. E para o investidor estrangeiro? Para o investidor estrangeiro, isso acaba sendo um componente bastante interessante também, porque quando o investidor ele vem aplicar no Brasil, ele vem aplicar principalmente em ativos ligados à renda fixa, então ele acaba se aproveitando dessa alta taxa de juros, e ainda mais quando o investidor estrangeiro ele tem uma taxa de juros muito baixa. Você vê a taxa nos Estados Unidos, ela é inferior a 0,5% ao ano, né? Praticamente não existe taxa de juros no mercado americano, apesar da recente discussão de leve elevação. Então, quando esse investidor estrangeiro vem para o Brasil, ele vem realmente gozar de uma taxa de juros, de um retorno bastante elevado. Naturalmente, ele corre em maiores riscos do que no mercado americano, por exemplo, uma vez que você tem um cenário, no mínimo, mais instável localmente, quando se compara ao mercado americano, mas, de toda forma, é uma atratividade bem elevada esse investimento em ativos ligados à renda fixa, de novo, dado esse patamar de juros no Brasil. Há uma grande crítica com relação ao tempo que esse investimento estrangeiro fica aqui, no caso a arbitragem. Não seria um investimento que trouxesse algum progresso, né? O investimento de arbitragem é rápido, né? Vem e volta para o local de destino, né? Com relação a essa crítica, gostaria de saber a sua opinião. Isso é uma crítica bastante, talvez, antiga, né? É importante entender que o investimento estrangeiro ele vem suprir nada mais do que a falta de capacidade do brasileiro de fazer poupança, né? Então, como o brasileiro tem uma capacidade baixa de fazer poupança, você precisa de financiamento externo, né? Você precisa de capital externo. Eu acho que a crítica está muito mais, esse dinheiro, seja de curto ou longo prazo, ele ajuda a economia brasileira, né? Por mais que ele potencialmente seja especulativo, ele de alguma forma ele está trazendo esses recursos para o mercado local e comprando títulos do governo federal e, consequentemente, financiando o governo federal, comprando títulos de bancos ou de empresas e financiando as empresas. Então, por mais que seja um capital de curto prazo, ele é um capital que ele potencialmente ajuda a economia. Eu acho que talvez a crítica correta é que investimento estrangeiro em ativos de mais longo prazo, que vem investir em infraestrutura, ou seja, construir uma hidrelétrica, uma termoelétrica, estradas, portas e por diante, deveria ser um recurso menos tributado. E o recurso de curto prazo deveria manter a tributação vigente hoje. Se você consegue ter uma estrutura que beneficia o investidor estrangeiro de longo prazo, você consegue suprir a falta de poupança do brasileiro, e você consegue investir em infraestrutura, que é um tema bastante em voga no Brasil, dada a carência de infraestrutura que a gente tem hoje no mercado brasileiro. Segundo a XP Investimentos, qual a tendência para a taxa Selic em 2015 e também para o ano que vem? Perfeito. A gente acredita numa estabilização da taxa Selic em 13%, portanto, na próxima reunião do Banco Central, potencialmente deveria ter uma alta de mais de 0,25 e uma estabilidade nos 13%, diga-se de passagem, uma opinião até bastante alinhada com o que o restante do mercado vem acreditando. Tá? Para o ano de 2016, é um cenário
que a gente percebe uma própria dificuldade do Banco Central em ter uma clareza de para onde a economia vai. Está muito claro que você vai ter um ano de atividade econômica menor do que a gente já está tendo em 2015. E em 2016, esperar é que a inflação ela reduza bastante justamente por conta dessa atividade econômica menor. Ou seja, a economia está mais devagar, consequentemente a inflação tende a também ficar em patamares mais controlados, não tão elevada como ela está hoje na casa de 7%. Dito isso, é um cenário ainda muito instável para fazer grandes previsões, mas na nossa cabeça você deveria ter ao longo de 2016 uma continuidade de uma taxa de juros na próxima a 13%, ou seja, é esperado que você possa ter em 2016 algum movimento já de início de redução de taxa de juros, que está no patamar bastante elevado, mas existem variáveis como o câmbio, recentemente batendo R$3, né, a paridade dólar-real, faz com que isso traga um alerta ao Banco Central no que diz respeito à inflação, né? Ou seja, quanto mais alto é o câmbio, as importações vão ficando mais caras, as empresas locais optam por exportar mais e isso impacta diretamente na inflação. Então, para 2015 está um cenário um pouco mais claro, de estabilização dos 13% da taxa de juros, e 2016 é um cenário que eu diria um pouco complexo de ser medido hoje, porque tem variáveis que todas as medidas que o Banco Central vem fazendo, a gestão do Joaquim Levy na Fazenda, elas demoram um pouco a aparecer, e você está colocando remédio na economia, mas o efeito dele ele demora alguns meses, alguns semestres para acontecer. Gustavo Pires, muito obrigada pela sua participação aqui na Ducascop TV. Obrigado, um abraço. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascop TV.